É com muita alegria que iniciamos mais um programa Semeando Saúde. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui, Dr. Luiz Augusto Batista. Daqui a pouco nós vamos falar com ele. Mas antes, falar do tema, reprodução humana. É com muita alegria, que nós vamos falar sobre o tema, porque é um milagre da vida, né? Já imaginou? É o sonho de cada um de nós poder pegar o bem mais precioso, o presentinho de Deus na nossa mão, um bebê, um filho nosso, a nossa continuação. E para isso, nada melhor do que, para mim, uma referência na saúde em Goiás, que é o professor da Universidade Federal, meu professor, um dos melhores professores que eu tive na Universidade Federal, que é o Dr. Luiz Augusto. Dr. Luiz Augusto, fala mais um pouquinho aí da sua carreira, você que teve a honra, mas a sua equipe de poder fazer, na época ainda falava bebê de proveta, há 31 anos atrás, o primeiro bebê de proveta da região do Centro-Oeste, Obrigado pelo convite, Jorge. Parabenizo você pela essa ação social. Realmente a população merece ter mais informações, principalmente em relação à saúde. E a reprodução humana, ela é um tema, ao contrário do que a gente imagina, extremamente atual, Todo mundo tem alguém que está do seu lado, que está tentando engravidar e não está conseguindo. Muitas vezes, essas pessoas que não estão conseguindo não se comunicam essa dificuldade. Mas a gente vive isso no leito familiar, nas amizades, é um tema extremamente atualizado. E tivemos a grata satisfação, há 31 anos atrás, de uma equipe, eu, Dr. Valdemar, doutora Zelma e Dr. Walter, realizar um sonho de tecnologia que foi a primeira fertilização in vitro, antigamente chamava de bebê de proveta. De onde é que veio esse nome? O primeiro bebê de proveta, que nasceu há 40 anos, o jornalista da revista Time, não conseguia entender o que era o processo. Aí ele falou assim, então você coloca tudo dentro de um tubinho e faz o bebê, então o bebê nasce na proveta. Então o próprio jornalista que relatou a matéria, ele intitulou o tratamento como bebê de proveta. E ficou esse nome durante algumas décadas, Hoje a gente simplesmente fala de fertilização in vitro. Olha, nós estamos conversando hoje sobre reprodução humana. E você sabia que de cada 6, uma pessoa vai ter problema para poder engravidar? Você sabia que hoje no Brasil existe mais aproximadamente 8 milhões, 8 milhões. De pessoas que têm dificuldade de poder engravidar? E qual que é o caminho para poder você conseguir realizar um tratamento? Eu acho que o primeiro caminho é o conhecimento. Por isso nós estamos aqui nesse programa Semeando Saúde, para que você possa conhecer um pouco melhor desse problema e que você possa encontrar os caminhos para que você possa realizar um acompanhamento adequado e assim conseguir realizar aí o sonho da sua vida. Doutor Luiz Augusto, fala para nós um pouco qual seria o primeiro sintomas, o primeiro passo, qual o tempo que a pessoa poderia esperar para poder procurar fazer o tratamento, depois de quanto tempo que você pode considerar que a paciente, a mulher ou o homem é infértil. Antes de responder especificamente essa sua pergunta, doutor Jorge, eu queria fazer uma colocação de uma forma genérica. Todo homem, toda mulher, todo casal que fala assim, eu quero engravidar, todo mundo vai ter a sensação que gravidez é fácil, Eu vou engravidar e no meu primeiro mês estarei grávida. Ninguém tem a convicção ou ninguém passa pela cabeça que um dia, quando ele quiser engravidar, ele vai ter dificuldade. Normalmente ninguém tem essa sensação. E é importante a população saber, eu coloquei aqui alguns dados, que eu chamo de 10 mandamentos. Por exemplo, 1 a cada 7 homens saudáveis na população terá dificuldade de engravidar. O seu espermograma é comprometido. Veja só, 1 a cada 7 homens. E 1 a cada 100 homens na população saudáveis, nem espermatozoide ele produz. Então isso é um drama que ele não tem esse conhecimento. E hoje, com o uso indiscriminado, principalmente de testosterona, de anabolizante, nas academias, muitas vezes muitos homens jovens saudáveis usam testosterona sem saber que isso comprometerá a sua saúde reprodutiva. Será um fator amanhã que vai impedir desse casal engravidar. Então muitos casais jovens não engravidam, qual que é a surpresa? Esse homem não produz espermatozoide devido ao uso de testosterona. E quem usou, ou quem indicou essa testosterona, não alertou esse usuário que isso poderia causar um dano em relação à sua função reprodutiva. E outros aspectos é que eu quero engravidar. O estilo de vida ele tem impacto. Quem bebe, quem fuma,
quem usa drogas ilícitas, quem está acima do peso, tudo isso vai influenciar negativamente na sua capacidade de engravidar. E é importante saber que muitas doenças, né, muitos tipos de tratamento, né, principalmente de câncer, e a gente pega mulheres jovens, leucemia, linfoma, câncer de mama, e mulheres com saúde reprodutiva, e homens também, que são submetidos a algum tipo de tratamento, como quimioterapia, vão comprometer a sua saúde. E é importante que mesmo pessoas saudáveis podem, sem saber, ser portador de alguma dificuldade que só vai descobrir isso no futuro. Aquele casal que resolveu engravidar, como que ele sabe que ele vai ter dificuldade, está tendo dificuldade? Após 1 ano de tentativa. Estamos tentando engravidar e não conseguimos a gravidez. Se essa mulher tem menos de 35 anos, após 1 ano de tentativa sem sucesso, tem que procurar uma orientação. Porém, se essa mulher tiver mais de 35 anos, nós reduzimos isso para 6 meses. Após 6 meses, sem sucesso, tem que procurar uma orientação. E se essa mulher tem mais de 40 anos e eu quero engravidar, ela já tem que procurar uma orientação de imediato, para não perder tempo no fator idade. Importante, né? Então, se você faz uso, né, de testosterona, você que é homem, cuidado, né? Você pode estar caminhando para uma infertilidade. Procure, né, uma orientação médica melhor para poder fazer esse uso indiscriminado, principalmente pessoas saudáveis que não têm, né, tem os níveis dentro da normalidade, né, doutor Luiz Augusto? Todo mundo acha que a saúde, a juventude é eterna, né? Ela não é tão eterna assim, né? Infelizmente não. Então eu queria que o senhor pudesse falar para nós agora um pouco, né, sobre, você falou os 10 mandamentos, você não falou todos aí, né? Então vamos para o lado da mulher agora? Exatamente. Se a gente colocar aqui do lado da mulher, até fiz uma listazinha, para vocês terem uma ideia. De cada 12 casais que falam, eu quero engravidar, um terá dificuldade. Então, isso em termos de prevalência na população é muito grande, né? Então, todo mundo, sem saber, tem ali alguém na família, algum amigo que está tentando engravidar e ele está vivendo essa dificuldade. O que é importante nós colocarmos? Que homem, a natureza, beneficia muito o homem. Não existe, entre aspas, limite biológico para o homem engravidar. O homem pode engravidar, teoricamente, até 100 anos. Mulher, não. O ovário, ele é um tonel de óvulos. A mulher nasce com essa população de óvulos que ela vai gastar a vida inteira. Então, se eu tenho 30 anos, eu estou ovulando um óvulo que está no meu ovário há 30 anos. Então, o que acontece com os óvulos ao longo da vida da mulher? Óvulos acabam, óvulos envelhecem. Há limite biológico para engravidar? Sim. Completado 35 anos, e 35 anos a mulher é jovem, né? Na época das nossas mães, avós, a idade média para a mulher ter o primeiro filho era 18 anos. Hoje, a idade média para a mulher ter o primeiro filho já está em torno de 32 anos. E cada vez mais a mulher quer adiar sua maternidade, né? Hoje a mulher quer engravidar por volta dos 38 anos. Só que a natureza, ela não foi preparada para isso. Deus fez a mulher para engravidar até 25 anos. A gente estica até 30. Posso engravidar depois dos 30, 35? Pode. Só que a palavra facilidade, ela desaparece. Então nós vamos começar a enfrentar algumas dificuldades. E o que é importante o casal saber? Que apesar de nós precisarmos do casal, a natureza ela olha para a mulher. A mulher é o centro das atenções, ela é o Neymar do time, né? Rompeu 35 anos, ela é saudável, bonita, ativa do ponto de vista de trabalho, mas ela já perdeu 50% da sua função reprodutiva. Completou 40 anos, 75% de perda. E completou 44 anos, 99% das mulheres, só pelo fato de ter completado 44 anos, já não engravidarão mais. Então é muito comum, nós temos um consultório, isso toda semana chega, paciente de 48, 50 anos, quer engravidar e acha que ela tem a mesma capacidade que ela tinha aos 30. Ninguém orientou ela que a idade tem um peso altamente negativo. Então, a mulher tem que ter cuidado com o fator idade. Importante. Então, todos vocês que sonham em ter filho, né, procure orientação. Dá para poder fazer, doutor Luiz Augusto, assim, uma avaliação do ovário, né, para ver como que está, né, esses folículos, né, para ver uma estimativa, né? E eu queria que você fizesse também um comparativo da paciente que tem um ovário normal, né, de uma paciente que é muito comum hoje, que tem também um ovário micropolicístico, né? Dr. George é um grande especialista na área de ultrassom e
prestam um serviço social nesse nosso estado de forma brilhante. E um exame muito fácil de ser realizado, e que hoje nós temos um acesso muito fácil também, é a ultrassonografia. Então, quando a mulher faz ultrassom, e hoje quase toda mulher que já iniciou sua vida sexual, né, que vai ser um ginecologista, pelo menos uma vez cada 2 anos, está fazendo seu exame de ultrassom. E o que o médico, né, ecografista, pode fazer com bastante tranquilidade? Olhando o seu ovário, fazer uma contagem dos seus folículos. O que é esses folículos? É a casinha dos óvulos. O ovário é um tonel de óvulo e ele fica embalado numa casinha que a gente chama de folículo. Então, quando a gente olha para um saco laranja, o que eu vejo? Laranja. Quando a gente olha para um ovário, o que eu vejo? Óvulos. Então, ao olhar para um ovário, o ecografista faz isso com muita facilidade, ele consegue dizer para a gente como é que está aquela população. E o que é a tal síndrome dos ovários policísticos? É uma mulher que tem algumas questões hormonais e metabólicas, e quando a gente olha para esse ovário, ele tem um excesso desses óvulos, um excesso desses folículos, né? Não, tecnicamente acima de 20. Mas a gente tem aqui um outro detalhe, que a natureza ela pode gerar uma armadilha para a nossa mulher. 1% das mulheres, e 1% é muita coisa, 1 a cada 100, vão menopausar antes dos 40 anos. Aí eu quero engravidar, tenho 30 anos, estou tranquila, porque minha mãe menopausou aos 50, então ela acha que essa vida reprodutiva dela é mais longa. Mas de cada 100 mulheres na população saudáveis, sem nenhum antecedente, menopausará antes dos 40 anos. Então aquela que adiou a opção de engravidar mais tarde, ela adiou a sua maternidade, e foi se deparada com essa surpresa, a gente tem pacientes de 35, 30, 28 anos menopausando ou menopausada. Ou seja, a sua capacidade reprodutiva está encerrada. Ela pode engravidar? Pode, mas vai ter que utilizar o quê? Banco de óvulos, que não é o que ela quer. Né? Então, o que é importante? Toda mulher depois dos 25, 30 anos que quer engravidar mais tarde, tem que estar atenta à sua reserva ovariana. Todo ano já vai fazer o seu ultrassom, peça para o médico ou seu ecografista incluir a avaliação da reserva ovariana. Com isso você vai estar monitorando a sua chamada saúde reprodutiva. Estou fazendo uma longa viagem, alguém fala, para abastecer. Não, quero abastecer lá longe. A dúvida é, tem gasolina para chegar lá longe? Então vamos engravidar mais cedo, não quero engravidar mais tarde. Tem óvulo para engravidar mais tarde? Então tem que estar sempre monitorando isso para não ser um voo cego e termos surpresas agradáveis ao longo do tempo. E a chance disso acontecer é de 1%. Olha, nós estamos aqui conversando e o tema hoje é reprodução humana. É o milagre da vida, é a oportunidade, né, que Deus nos dá de sempre dar um presentinho, que é um bebezinho para nós. E detectado esse problema, doutor Luiz Augusto, né, a pessoa está lá com um quadro de infertilidade, tanto feminina como masculina. Qual que é os tratamentos? Qual o melhor caminho? Quais são os principais problemas que são encontrados? E para cada um deles, resumidamente, qual o caminho, né, a ser trilhado? Hoje nós temos recursos que a gente consegue dizer que todo casal, e o Brasil é um país muito liberal, né? Quando a gente fala de infertilidade, a gente sempre olha o casal hétero. Hoje nós temos o homoafetivo, né? Nós temos o trans, o cis-trans. Então a constituição familiar, ela ficou muito diversa. Então, se eu tenho um casal homoafetivo masculino, com certeza esse casal precisará de um tratamento para engravidar. Se eu tenho um homoafetivo feminino, esse casal vai precisar de uma ajuda, né? O foco nosso aqui está no tradicional casal heterossexual. Então, quais são as opções que a gente tem? Claro que hoje, 70% dos casais que terão dificuldade para engravidar, as técnicas que vão resolver essas dificuldades serão simples, né? O maior problema que nós temos são mulheres que não ovulam, terão dificuldade para ovular. Exatamente a chamada síndrome dos ovários policísticos. E através de orientação de uso de medicamento, que nós chamamos de indutores de ovulação, nós vamos conseguir resolver esse problema. Quando o problema é mais grave, alterações mais importantes no homem, ou endometriose, etc., aí nós vamos ter que procurar ajudas. Nós temos 2 níveis de ajuda. Uma ajuda mais simples, que a gente chama de inseminação, onde a gente pega o sêmen do esposo, melhora a qualidade dele e coloca dentro do útero, e uma técnica mais sofisticada que a gente chama de fertilização. Ou seja, a fertilização in vitro ela veio para resolver aqueles casos que são realmente de maior dificuldade, que a gente não consegue
com técnicas mais convencionais. E além dessas 3 opções, de trabalhar no sentido de estimular a ovulação, ou trabalhar com inseminação, ou trabalhar com fecundação in vitro, nós temos situações mais complexas, por exemplo, eu não tenho útero, nasci sem útero, eu tive que tirar o meu útero por um problema na minha vida, como é que eu vou engravidar? Nós temos a barriga solidária, alguém pode gerar um embrião para essa paciente. Eu não tenho mais óvulos, menopausei aos 30 anos, como é que eu vou engravidar se não tenho mais óvulos? Nós temos banco de óvulos, que essa paciente pode adotar esses óvulos, gerar os embriões e ela engravidar. Eu não tenho mais espermatozoide, é um homem que o testículo dele não produz mais espermatozoide. Como é que eu posso engravidar? Nós temos banco de sêmen, né? Então, você tem opções que podem, de alguma forma, dar uma opção para que aquele casal, de alguma forma ou de outra, ele vai conseguir ter o seu filho. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Luiz Augusto, especialista em reprodução humana. Dr. Luiz Augusto, aí fez o tratamento, engravidou, né? Graças a Deus está grávida. E aí, né, quais são os riscos, né, principalmente para a mãe, né, que tem uma gravidez tardia, né, e para o bebê? Um dado importante para quem vai engravidar naturalmente e não vai necessitar de nenhum tipo dessas orientações, e mesmo aquelas que vão ter algum tipo de orientação, é fazer uma ação de proteção pré-conceptiva, que hoje a imensa maioria das mulheres ainda não tem essa consciência, é o uso do ácido fólico. Vou engravidar pelo menos um mês antes dessa gestação, ou quando você liberar para engravidar, esse casal, essa mulher tem que estar usando o ácido fólico. Qual que é a importância do ácido fólico? Vai reduzir aborto natural, síndrome de Down, autismo e principalmente os defeitos do cérebro, face, coração e coluna. Então é uma pequena vitamina de custo baixo que tem um aspecto protetor imenso. Doutor, quero engravidar e quero ter um bebê sadio. O que eu preciso fazer? Só uma coisa, estar tomando ácido fólico antes de engravidar. Então essa é uma medida protetiva que nós nunca podemos esquecer. Outro aspecto, estou grávida. O que eu devo fazer? Pré-natal. Então as consultas regulares a um médico, ou procurar um posto de saúde, ter uma assistência médica, porque durante a sua gestação, 1 a cada 10 gestantes pode ter alguma intercorrência. Qual que é a principal intercorrência que a gente tem nos primeiros 3 meses? Abortos, sangramento, né? Mas por trás disso pode ter uma gravidez nas trompas, que pode expor essa paciente a um risco de vida. E ao longo da gravidez, depois do 5º mês, qual que é a principal intercorrência que a gestante tem? A chamada pré-eclâmpsia, né? É uma doença onde a pressão sobe, isso pode aumentar riscos tanto para a mãe, em termos de saúde, quanto para o bebê. Além do risco dela ter diabetes, dela ter parto prematuro, uma série de situações. Então, quem vai me proteger durante a minha gestação? As consultas do pré-natal. E essa assistência durante o seu pré-natal, onde você executa pelo menos 6 consultas, consegue reduzir muitos riscos, tanto para a mãe quanto para o futuro bebê. E qual que é a melhor coisa do mundo? Não tenha dúvida, filho. Ele faz uma diferença. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E é com alegria, né? Mas que nós estamos aqui terminando esse programa, né? Passou rápido, extrapolamos um pouco o tempo, porque foi uma conversa, né, muito agradável aqui com o professor, né, Dr. Luiz Augusto. E queria que você, né, eu estava aqui ouvindo e que você depois pudesse aí, né, olhar nos nossos programas e assistir um programa que nós fizemos, uma edição especial sobre o ácido fólico. Assista aquele programa, você vai ver, inclusive, das leis que nós aprovamos aqui nessa casa para tornar o acesso, o conhecimento sobre a importância do uso do ácido fólico na prevenção de malformações fetais e também, né, numa gravidez saudável e segura. Assista o programa ácido fólico. Mas o que eu queria mesmo, doutor Luiz Augusto, é dizer da imensa satisfação de tê-lo aqui nesse programa, né, de saber, né, que as nossas futuras mamães, né, têm um caminho para poder procurar aqui no estado de Goiás. Nós temos aqui ótimos profissionais, altamente qualificados, né, para poder realizar esse acompanhamento. E que você aí, com essa sementinha que nós plantamos aqui dentro, você possa refletir, né, sobre aquilo que você quer, né, sobre fazer uma avaliação, né, sobre a sua saúde reprodutiva e assim, né, não ter problemas na hora que você, para assim, chegou a hora de ter o seu tão sonhado presentinho de Deus. Então fica aqui, doutor Luiz Augusto, alguma
as suas considerações finais, né, e desde já, né, a nossa gratidão, nosso muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui. E em breve, né, certamente nós vamos convidá-lo para poder discutir outros temas. Agradeço o convite, doutor Jorge, e parabenizo mais uma vez essa iniciativa de trazer informações que parecem serem complexas, mas não são, e colocar que o estado de Goiás é um celeiro médico muito rico, né? Nós não precisamos sair de Goiás para nada. Nós conseguimos executar todas as nossas tarefas e cuidar bem da nossa população, das nossas mulheres, dos nossos homens, com bastante eficiência. E assim encerramos mais um programa Semeando, né, Semeando Saúde. E você, né, sem dúvida, né, sempre será o nosso maior convidado especial. Esse programa é dedicado a vocês.